desafios da avaliação de impacto da pós-graduação brasileira e procurando, nesta visão, focar sempre que possível as engenharias. Iniciamos a palestra falando sobre a portaria do MCTI, antigo MCTIC, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Antiga Comunicação, 1122, de 19 de março de 2020, que na definição das prioridades no âmbito desse ministério, no que se refere a projetos de pesquisa, desenvolvimento de tecnologias e inovações para o quadriênio de 2020 a 2023, destaca diferentes áreas das tecnologias, né, classificando-as em tecnologias estratégicas, habilitadoras de produção para desenvolvimento sustentável e para a qualidade de vida. Dentre elas, a área de tecnologias habilitadores contempla setores que envolvem materiais, além de inteligência artificial, internet das coisas, materiais avançados e nanotecnologia, né, juntamente com biotecnologia, receberam um destaque dentre as tecnologias habilitadoras, como base para a inovação de produtos intensivos em conhecimento científico e tecnológico. Então, a partir desse destaque, né, dado para temas ligados a materiais, nós aliamos a área de tecnologias de produção para os setores da indústria, com aumento de competitividade e produtividade, e a área de tecnologias para o desenvolvimento sustentável, contemplando setores como tratamento e reciclagem de resíduos sólidos, tratamento de poluição, recuperação de desastres naturais e ambientais. E desta forma, nós enxergamos, né, a engenharia, em particular temas ligados a materiais, nas diferentes áreas estratégicas para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação do país. Um destaque que a gente faz ainda dentro dessa portaria, né, com esta definição, é que a contribuição que se espera dessas áreas é para que haja um equilíbrio entre o desenvolvimento científico e o desenvolvimento econômico, social e a preservação ambiental. Pela primeira vez, então, nessa nossa apresentação, nós já encontramos a temática do desenvolvimento econômico e social recebendo destaque como uma inspiração para o desenvolvimento científico e tecnológico já aliado às engenharias e, em particular, temas ligados a materiais. É um desafio, tem sido um desafio ao longo do tempo, estreitar os laços, fazer pontes entre o que se desenvolve dentro da academia e aquilo que é necessário, aquilo que é requerido e depois aquilo que é percebido pela sociedade como um ganho no desenvolvimento realizado antes através de estudos, de pesquisas dentro de uma universidade, dentro de um instituto de pesquisa, que de uma forma geral nós representamos aqui como sendo a academia. Como estimular essa ponte? Como fazer, né, com que as pessoas ligadas ao mundo acadêmico tenham essa percepção, né, de que o que se faz dentro desse espaço, ele deve, em última instância, ser aproveitado pela nossa sociedade, tá? Existem diferentes formas da abordagem através de políticas públicas de incentivo, de indução, que são utilizadas para que haja um estreitamento desses laços. Quando falamos em graduação, lembrando que o foco da nossa apresentação é a pós-graduação. A graduação vai entrar aqui para estabelecermos um paralelo entre as políticas de indução, de direcionamento do mundo acadêmico para a sociedade. Quando falamos em graduação, o instrumento utilizado para que se estimule, para que se direcione a forma como o ensino é feito, né, dentro da academia, se dá através das diretrizes curriculares nacionais. Pensando agora particularmente nos cursos de graduação em engenharia, as mais recentes diretrizes, né, estabelecem uma relação entre o Índice Global de Inovação, né, do Brasil,
no qual ele perdeu 22 posições no ranking entre 2011 e 2016, e o desempenho nos cursos de engenharia, nos cursos superiores e, no nosso escopo aqui, os cursos de engenharia. Então, segundo o mesmo índice, né, o fraco desempenho brasileiro nesse índice é devido à baixa pontuação obtida no indicador relacionado à formação de recursos humanos e à pesquisa. E, em particular agora para as engenharias, né? Enquanto em 2014 a Coreia, a Rússia, Finlândia, Áustria, países que já estão, vamos dizer assim, um pouco mais à frente no desenvolvimento tecnológico, né, do que o Brasil, contabilizam 20 engenheiros para cada 10 mil habitantes. Né? Um outro grupo, como Portugal e Chile, contabilizam 16 engenheiros a cada 10 mil habitantes. O Brasil registrava apenas 4,8 engenheiros a cada 10 mil habitantes. E, além disso, né, além do número ser pequeno, esses poucos engenheiros, em relação aos demais grupos, ainda se distribuem em uma gama de especialidades, né, das engenharias, com alta concentração ainda em engenharia civil e engenharia de produção. Né? Aonde nós estamos levando essa conversa? Que nós não contamos com muitas pessoas para outras especialidades de engenharia que são tidas, né, como estratégicas para o desenvolvimento do país. E dentre elas, né, a engenharia de materiais. Aqui é onde fazemos o link entre a portaria do Ministério da Ciência e Tecnologia, estabelecendo áreas prioritárias, dentre elas, né, a engenharia de materiais, né, dentre elas a internet das coisas, e o baixo número de pessoas que ainda atuam e são formadas nesses setores. Né? E além de tudo isso, ainda nós temos um enorme funil da formação do engenheiro, né, no Brasil, sendo que a cada 1.000 candidatos em engenharia, apenas 175 ingressam e numa segunda etapa do mesmo funil, 95 concluem o curso e ainda são distribuídos num grande número de especialidades de engenharia. Como guiar a formação dessas pessoas? Para não somente incentivar mais jovens a ingressar na carreira, como também guiar a formação desses jovens para que eles possam cumprir o seu papel junto à sociedade. Então, analisando alguns aspectos, né, não é objetivo, né, evidentemente não é objetivo desse encontro, dessa transmissão, ler, né, as diretrizes curriculares dos cursos de engenharia, de graduação em engenharia. Nós podemos ressaltar alguns aspectos que são encontrados nesse texto. E aqui, entre eles, no artigo 3º, que trata do perfil do egresso do curso de Engenharia de Materiais, nós já vemos aqui um destaque para a necessidade da atuação inovadora, empreendedora, reconhecendo as necessidades dos usuários. Então, aqui nós temos um elo, aqui nós temos uma ponte já na definição do perfil do egresso. A necessidade da sensibilização do estudante, do futuro engenheiro formado, às necessidades do usuário, que nada mais é que nada mais são aqui representantes da sociedade. Tá? E para a resolução dos problemas, adotar perspectivas multidisciplinares, transdisciplinares. E, novamente, aqui nós temos um foco com a necessidade final, nós temos um foco com a sociedade. O engenheiro ele precisa ser capaz de resolver problemas, mesmo que para isso não baste a sua formação específica naquela especialidade, naquele campo de engenharia em que ele foi formado. Formação de grupos e multi e transdisciplinaridade da sua própria formação. Para, desta forma, através da sua atuação inovadora, empreendedora, reconhecendo as necessidades da sociedade representada pelos seus usuários, com perspectivas multi e transdisciplinares, resolver, né, ou atuar em problemas que sejam econômicos, sociais, ambientais, culturais, de saúde e assim por diante. Mas aqui, novamente, um destaque para a necessidade, então, da transferência
de benefícios através do conhecimento adquirido de ordem econômica e social para a sociedade. Então, fazendo um apanhado dessa tela, desse slide, nós temos então o grifo na necessidade de formação transdisciplinar, com sensibilidade para as necessidades da sociedade, atuando de forma inovadora e empreendedora e assim trazendo benefícios econômicos, sociais, dentre outros. Novamente, no próximo artigo do mesmo conjunto de diretrizes curriculares, e sem fazer a leitura, agora tratando das competências gerais desse engenheiro, nós podemos fazer destaque novamente a palavra usuários, encontrada aqui em 3 ocasiões, novamente representando a sociedade, ou seja, compreendendo os usuários das soluções por ele propostas para os problemas, analisando as necessidades dos usuários, considerando o usuário e seu contexto, e novamente aqui no final a palavra contexto, ou seja, várias referências feitas à necessidade da abordagem de problemas da sociedade por parte da formação desse engenheiro. E assim, então, nós estabelecemos um padrão, um parâmetro para compararmos o que é feito na pós-graduação em termos de indução aos valores sociais, aos valores econômicos na formação do pós-graduando. Nesse sentido, a entidade, né, a secretaria, o órgão que atua no estabelecimento de diretrizes, de políticas, de avaliação da pós-graduação, né, que é um instrumento capaz de induzir, né, as políticas de formação necessárias pela sociedade, é a CAPES, né, a CAPES do Ministério da Educação. Preocupada com esse aspecto em particular, com esse tema, né, recebendo a denominação de dimensão, com essa dimensão da avaliação dos programas de pós-graduação, a CAPES ela instituiu, em dezembro de 2018, um grupo de trabalho, uma comissão específica para estudar, então, a temática do impacto e da relevância econômica e social dos produtos de um programa de pós-graduação, visando o aprimoramento de seu modelo de avaliação, dos seus mais de 4.000 programas stricto sensu espalhados por todo o Brasil. E dentro dos objetivos desse grupo de trabalho, estabelecer, então, indicadores, né, que possam, de alguma forma, avaliar o impacto e a relevância que os programas do Sistema Nacional de Pós-Graduação, né, têm junto à sua sociedade, definindo de uma maneira um tanto quanto uniforme, tanto quanto possível, então, parâmetros, indicadores uniformes para todas as áreas de avaliação, sejam do Colégio das Exatas, do Colégio da Vida, do Colégio das Humanidades. Sempre que possível, faremos durante essa apresentação um destaque para as engenharias, mas como a gente percebe, através da definição dos objetivos desse grupo de trabalho, o que se espera é que, de uma forma ampla, possa se identificar os impactos que um programa de pós-graduação possam causar na sua sociedade, né? Na sociedade que fomenta a sua existência. E nós vamos perceber que isso é possível. Aqui está a constituição desse grupo de trabalho e, né, mais do que a gente nominar aqui as pessoas, é interessante a gente perceber a diversidade de áreas, né, que compuseram esta equipe, né? Nós temos pessoas das áreas de humanidades, como, por exemplo, de antropologia e arqueologia, temos de ciências políticas e relações internacionais, temos pessoas da área da vida, como da medicina veterinária, da própria medicina, e temos pessoas da área de exatas, né? Como eu estive presente nesse grupo, né, que sou da área de materiais, ciência e engenharia de materiais, né, e representantes de 2 áreas de avaliação que contemplam diversas especialidades das engenharias, tá, como o professor Osmar Possamay, que é da Federal de Santa Catarina, e o professor Rômulo Orrico, que é da Federal do Rio de Janeiro, né? E, além disso, a representação da própria CAPES, né, da própria agência CAPES, nesse grupo de trabalho.
E qual foi, então, o objetivo, qual o escopo da atuação desse grupo, né? Então, esse grupo precisava tentar definir, se possível, um conceito do que é impacto, do que é relevância, né? Baseado, então, num consenso mínimo que valesse para todas as áreas, angariar subsídios sobre impactos, né, sobre relevância, característicos de cada área de avaliação, ter uma percepção do que como o mundo enxerga esse impacto. Então foi feito um painel com especialistas no assunto sobre a aplicação do conceito de impacto no cenário da pós-graduação, elaboração de um modelo de declaração de impacto, como que um programa de pós-graduação pode declarar o impacto de uma de suas saídas, de um de seus produtos, né? E através desta declaração, procurar assim estabelecer variáveis, indicadores da mensuração para aplicação nas diversas áreas de avaliação da CAPES. E assim propor uma classificação de impactos, o que seria um grande impacto, o que seria um impacto razoável, né? Para servir de guia para as áreas de avaliação. Agora, não basta, né, a gente estabelecer políticas de avaliação. Juntamente com políticas de avaliação, ou de uma forma ainda melhor, né, que precedam as políticas de avaliação, nós temos que pensar sempre em processos indutores para alertar, para trazer a discussão à tona para os coordenadores, as instituições e os docentes e discentes dos programas de que é necessário o estabelecimento de pontes entre os produtos da academia e as necessidades da sociedade. E assim, então, no final do trabalho desse grupo, ao invés de apenas se estabelecer formas de avaliação de impactos, ele procurou se listar um conjunto de ações, de processos indutores que auxiliem os programas, né, na sua adequação à avaliação dessa dimensão de impacto e relevância. Então, inicialmente, o grupo precisou ver o que a literatura, né, que já existe, fala sobre o tema. Então, isso compôs uma série de considerações iniciais e foi bastante até surpreendente, né, nós encontrarmos ou nos depararmos com um problema que não é resolvido, né, de uma forma clara, inequívoca ao redor do mundo. Ou seja, a avaliação de impacto ela tem um caráter relativamente recente, né, da produção científica, especialmente das áreas de humanidades, e ainda mais escassa quando se envolve os conceitos de relevância econômica e social. Não há na literatura uma definição universal para aquilo que se entende como impacto ou relevância econômica e social e como se mede, como se avalia esse impacto. Também não há uma literatura específica, ainda mais aplicada a esta unidade, a esta entidade que nós denominamos um programa de pós-graduação, que tem a sua constituição própria, docentes, discentes, uma infraestrutura e um conjunto de processos, né? Ou sequer um consenso para uma definição única para o termo impacto, atribuído ao resultado de uma pesquisa. Ou seja, o grupo de trabalho começou, né, com muito pouca base para a gente poder desenvolver a partir dela, né, e cumprir os objetivos dessa comissão, que era estabelecer formas de se avaliar impacto e relevância dos programas de pós-graduação. Parte do problema, né, foi resolvida assim de antemão, já nas condições de contorno desse grupo, né, com a ideia de que a relevância, já que o objetivo do grupo era o estudo do impacto e da relevância econômica e social, é de que a ideia de relevância para a sociedade ela é a priorística, a pesquisa, ou seja, ela não é estabelecida após a conclusão da pesquisa, ela deve ser estabelecida antes. Os temas que são pesquisados, desenvolvidos, eles devem ser relevantes para a sociedade na sua definição. E isso casa bastante com aquela definição, com aquelas recomendações das diretrizes curriculares dos cursos de graduação em engenharia, onde o egresso, né, ele deve ter a percepção das necessidades da sociedade
para a proposição de soluções para problemas de ordem econômica, social, ambiental e assim por diante. Ou seja, né, de uma forma simples, a relevância, diferentemente do impacto, ela deve anteceder e motivar a realização da pesquisa. A importância de uma saída, de um produto da pós-graduação, né, nós vamos diferenciar isso nos slides seguintes, é uma atribuição exclusiva do indivíduo que o utiliza e não do autor da obra. É quem o utiliza, é aquela sensibilidade para com a necessidade do utilizador, né, do usuário, como diziam nas diretrizes curriculares, que vai determinar se um determinado produto é importante ou não, e não em si a pessoa que o criou. Então, aqui a gente já tem uma primeira conclusão, né, que direciona os trabalhos da avaliação daquilo que a gente chamamos de impacto. Podemos separar o conceito de relevância do conceito de impacto. Relevância é definida a priori, na hora da definição do problema. É um problema relevante, pois vai abordar uma questão enfrentada pela sociedade, pelos usuários, né? Enquanto que o impacto ele deve ser mensurado após esse produto chegar à sociedade. Esse gráfico ele ilustra de uma maneira simples, então, o processo de geração de produtos ou saídas de um programa de pós-graduação até a sua chegada à sociedade. Ele está dividido aqui por um marco, né, que está aqui na vertical, nós já vamos chegar nele. Do lado esquerdo do marco, então, nós temos o que nós antes chamamos de academia. E do lado direito desse marco, nós temos aquilo que chamamos antes e continuamos chamando de sociedade. Então, o que acontece em um programa de pós-graduação, como ele é formado e como que ele trabalha, né, para que ele chegue até a sociedade. Dentro de um programa de pós-graduação, então, nós temos os seus constituintes. Nós temos os docentes, os professores, pesquisadores, nós temos os discentes, os alunos que também são, né, e serão formados, né, pesquisadores. Temos uma infraestrutura, temos verba, né, dinheiro para fomento, e através desses insumos, juntamente com os recursos humanos, docentes e discentes, ocorre uma série de processos. Aulas, pesquisa, orientações, redação de artigos, elaboração de produtos das mais diversas naturezas, e este conjunto de insumos, capital humano e processos é que é responsável pela geração de saídas, pela geração de produtos para a pós-graduação. E que produtos são esses? Né? São os mais variados. Os mestres e os doutores formados a partir daqui, né, são considerados, então, produtos, para a gente não utilizar uma terminologia normalmente empregada, né, a coisas, a objetos, né? Nós utilizamos então o termo saídas, né, capital humano. Mestres e doutores chegam até a sociedade e sim causam, né, ou são percebidos, né, na sociedade como geradores de impacto, de melhoria das condições da população, seja ela uma população local, regional, nacional ou até internacional. Além da própria formação do capital humano, né, dos recursos humanos, dos mestres e doutores, da qualificação de pessoas, há uma série de produtos da pós-graduação que também podem chegar à sociedade. E veja o termo que foi utilizado, né? Podem chegar à sociedade. Um programa de pós-graduação pode atuar, pode ser defendida uma dissertação, pode ser defendida uma tese e a pesquisa parar por aí, não chegar à sociedade. Então, se uma determinada pesquisa chega até a redação de um documento final, de uma dissertação, de uma tese, e ele não chega à sociedade, a única saída desse processo todo que pode causar algum impacto na sociedade é o próprio recurso humano, porque o resultado da sua pesquisa ele ficou, então, limitado, restrito ao escopo da academia, porque ele não passou pelo marco da transferência de tecnologia. Além dos artigos científicos, nós podemos mencionar softwares, livros, cultivares, patentes, serviços. Todos esses produtos, então, são decorrentes deste processo ou desse conjunto de processos realizados pelo
capital humano pelos recursos humanos de um programa de pós-graduação, utilizando os insumos desta instituição. Aqueles produtos que passam pelo marco da transferência de tecnologia, estes sim podem gerar impacto. Vamos já trazer um primeiro sinônimo para essa palavra. Podem gerar para a sociedade um benefício percebido por ela. E que tipo de benefício pode ser esse? Aí nós temos as diferentes classes de impacto. Pode ser um benefício econômico, ou seja, o resultado de todo esse processo gerou uma patente que foi transferida, houve a transferência da tecnologia contida nessa patente, por exemplo, para uma empresa que melhorou um determinado processo e, com isso, aumentou a sua margem de lucro ou aumentou a sua produtividade. Então, este aumento da produtividade, da margem de lucro, ou aumento do número de empregados, ou redução dos custos, esse é o benefício percebido pela sociedade. Este é um exemplo de impacto. Dando mais um exemplo aqui na lista, um impacto na saúde, um conjunto, então, de saídas da pós-graduação, um conjunto de saídas e resultados de pesquisa, pode, utilizando um exemplo bem atual, então, culminar no desenvolvimento de uma saúde, desculpe, no desenvolvimento de uma vacina. E aí é notório o benefício que a sociedade percebe pela disponibilidade e utilização dessa vacina. Quem hoje não gostaria de ter disponível uma vacina para a Covid-19? Quantas pessoas essa vacina, então, para quantas pessoas essa vacina traria benefício? Hoje para o mundo inteiro. Então veja que impacto que o desenvolvimento dessa pesquisa traz. E assim sucessivamente nós podemos perceber impactos como benefícios percebidos pela sociedade nas diferentes áreas. Na área do ensino, por exemplo, novas tecnologias de ensino, novos materiais didáticos, ensino-aprendizado, né? Na área cultural, né? Novas peças teatrais, né? Desenvolvidos inicialmente no ambiente da academia, né? No setor ambiental, então, né? Nem se fala, porque a gente viu ali ainda na portaria, na definição das prioridades, os aspectos ambientais, de reciclagem, de reuso, de utilização consciente da matéria-prima, né? Além do impacto científico. E para finalizar, então, esse quadro de benefícios percebidos pela sociedade, nós temos algo que é de difícil mensuração, difícil de mensurar, mas fácil de perceber, como que o resultado de uma pesquisa pode trazer, de forma geral, bem-estar social. Então, a gente percebe nesse conjunto aqui de categorias, de classes de benefícios percebidos pela sociedade, que alguns são de mais fácil mensuração, alguns são de mais fácil percepção, avaliação, e outros não tão simples, são mais voláteis, né, mais difíceis da gente estabelecer um parâmetro de avaliação, um parâmetro de medição, e essa é a dificuldade, então, inerente à avaliação desta dimensão, que é chamada de impacto. Tá? Então, agora, de forma resumida, a gente vai olhar algumas saídas e os impactos possíveis, como, por exemplo, a formação da pessoa, a pesquisa realizada por ela gera como impacto, como percepção da sociedade, a inserção desse egresso, professores mais bem formados, professores capacitados, pesquisadores, né, funcionários, né, pessoas que vão trabalhar em empresa, empreendedores, aquelas pessoas que vão, a partir do seu próprio negócio, desenvolvimento da sua própria empresa, então trazer benefícios para a sociedade, formadores de políticas públicas. Em cada área a gente vai ter a percepção então do impacto, né? Com melhoria da qualidade de vida, não só para o indivíduo, que estando melhor capacitado, é evidente, é o que se espera, né, que com a melhoria da sua capacitação, ele consiga melhorar a sua qualidade de vida, mas não só para si, e sim para a sociedade que o contempla, né? Contribuindo então pelo uso do conhecimento que ele adquiriu no seu programa de pós-graduação. E esse conhecimento, então, citando Jan Hamilton, né, no caso então da formação de doutores, né, e aliando a todo aquele conjunto de
do arcabouço necessário para esses doutores serem úteis, né, na geração de impacto econômico, social, ambiental, né, pessoas que tenham então a capacidade de pensar, né, pessoas que tenham o senso crítico de resolver problemas, né, que tenham aspectos de liderança e estejam preparados não para uma situação específica, mas para any job, para qualquer situação. Eu trouxe essa situação para cá porque a gente novamente percebe a similaridade entre aquilo que se deseja hoje, né, de um doutor, no caso aqui, de uma formação bem específica, para aquilo que se deseja do engenheiro. Capacidade de criar, capacidade de pensar, capacidade de inovar, de se adequar, de se adaptar a novos problemas apresentados pela sociedade. Um engenheiro formado na sua diferente especialidade, seja ela materiais, mecânica, mecatrônica, elétrica, civil, ele deve ter a capacidade de criar soluções para problemas novos. Caso contrário, para cada novo problema, ele precisaria novamente cursar a universidade. Em termos de produção científica, a percepção da sociedade é a qualidade, a visibilidade, o impacto de um determinado artigo publicado numa revista internacional, impulsionando o país nas suas metas de desenvolvimento, na aplicabilidade do conteúdo dessa pesquisa. Mais um exemplo a gente tem aqui, no caso da produção tecnológica, o desenvolvimento econômico, o exemplo que a gente deu foi da patente, mas não precisa ser necessariamente uma patente, pode ser um software, né? Pode ser um serviço, pode ser a melhoria de um processo, né? Desenvolvendo então economicamente a competitividade, a inovação e o empreendedorismo da empresa que recebeu aquele benefício. E no caso de inserção social, então essa percepção de uma melhoria de vida individual ou da comunidade, né? Como nós estamos então novamente pensando em engenharias, né, nós poderíamos, por exemplo, trazer uma engenharia que talvez não seja a do pensamento imediato da gente, mas sim do cotidiano, como a engenharia de tráfego, né, onde você pode desenvolver novos conceitos, novas formas, né, de controlar, utilizando a eletrônica, utilizando metodologias, né, teorias modernas, como a teoria das filas, né, e sim a percepção então da melhoria da vida do indivíduo, da comunidade, reduzindo o tempo que a pessoa fica no trânsito. Esse é um exemplo bom de um impacto, né, porque ele é perceptível e ao mesmo tempo ele é difícil de medir. A pessoa chegar em casa, dependendo do centro que ela mora, né, chegar em casa alguns minutos ou até 1 ou 2 horas mais cedo, evidentemente contribui com a melhoria de sua qualidade de vida e é um impacto, sim, que pode ser gerado a partir de uma tese, de uma dissertação, do desenvolvimento de uma pesquisa no âmbito da academia, desde que ela chegue à sociedade, desde que haja um mecanismo de transferência dessa tecnologia. Dessa forma, então, só para a gente avançar aqui no escopo do trabalho desse grupo, né? Esse grupo avaliou o impacto que poderia ser gerado por produtos técnicos, tecnológicos, né? E uma forma de avaliar esses impactos de uma maneira geral para todas as áreas, incluindo as engenharias, e isso foi então feito de maneira independente daquilo que se considera o impacto científico da produção bibliográfica, que já é medida através de seus fatores de impacto, né? Isso já é feito, ou do impacto dos próprios recursos humanos associados aos programas de pós-graduação, docentes, discentes, seus egressos, né? Então, o foco foi dado aos produtos, imaginando que, de alguma forma, pelo menos em parte, os próprios recursos humanos oriundos, né, como saída da pós-graduação, contribuem com a sociedade através do desenvolvimento de produtos. A CAPES é organizada em 49 áreas de avaliação, que incluem, então, 4 áreas de avaliação abrangendo todas as modalidades de engenharia, mais a ciência e engenharia de materiais, que é classificada numa área chamada materiais. Fizemos uma pesquisa para saber qual era a percepção desta comunidade, né, da comunidade de coordenadores das áreas de avaliação, das 49 áreas de avaliação, e o grupo contou com respostas oriundas de 42 das 49 áreas. Embora não seja 100%, já é um universo bem abrangente e característico para a percepção de algumas conclusões e algumas decisões. Então, nós vamos agora, de uma maneira bem resumida, em função do tempo, compartilhar parte da visão das áreas de avaliação,
que foi expressa por meio de um questionário direcionado para esse grupo, por esse grupo de trabalho. Eu selecionei algumas questões, talvez as mais assim compreensivas, né, para a gente conseguir ter essa conversa, essa exposição. Então, na primeira questão que foi colocada para os coordenadores das 49 áreas de avaliação da CAPES, pediu-se que eles selecionassem até 10 produtos ou serviços pertinentes à sua área, dentre uma lista que foi oferecida para eles, que eram potenciais, que seriam potenciais geradores de impacto econômico e social. E os coordenadores classificaram esses produtos como muito relevantes, irrelevantes ou relevantes. Então, tudo que a gente vê de verde nesse gráfico aqui significa que para aquela determinada, para aquele conjunto de áreas, o produto é muito relevante. Para outro, apenas relevante e para outro, irrelevante. Novamente, nós não vamos aqui fazer exercício de leitura individual, né, de gráfico da pertinência de cada produto, mas observar que se a gente olhar essa parte aqui mais verdinha, né, ou seja, aquilo que as áreas consideram que é muito importante, a gente vê que o produto bibliográfico ainda, na visão da academia, é aquele capaz de gerar maior benefício econômico e social. Então aqui a gente já percebe a necessidade, né, de se induzir novos valores, de se induzir uma percepção diferente com relação aos produtos da pós-graduação. Já que, por exemplo, o produto bibliográfico ele superou, inclusive, os ativos de propriedade intelectual, ele supera cursos de formação profissional, material didático, né, como a grande possibilidade de geração de impacto na sociedade. Né? E a gente percebe que isso nem sempre é o caso. Né? Softwares e aplicativos, apesar da boa percepção, né, de geração de impacto, não chega, né, a 50% das áreas. E se a gente olhar produtos ainda mais específicos, como por exemplo cultivares, traduções, né, base de dados, a gente percebe que esses produtos eles são particulares da visão de algumas áreas, né, mas não tem uma visão ainda, não há uma visão espalhada por todos, né, da capacidade que esses produtos têm de gerar impactos. Né? E de uma maneira surpreendente, a própria categoria de serviços também não foi vista, né? Pelo menos não foi declarada nessa pesquisa, como algo capaz de gerar impacto na sociedade. Então essa é a percepção hoje. Né? É importante, né, se partir então de uma percepção ampla, que foi colhida na literatura, de uma percepção dos representantes das 49 áreas de avaliação e, portanto, né, das 49, vamos dizer assim, o número pode não ser o mesmo, né, mas áreas do conhecimento, né, com relação à geração de impacto. Organizado de uma maneira diferente, né, então por percentual, né, a gente percebe que o produto bibliográfico ele tem então uma percepção de acima de 85% como capacidade de gerador de impacto, seguido então de softwares, eventos, materiais didáticos, cursos de formação, tá? E aí outros. Novamente aqui a gente vê, né, muito importante para as engenharias, ativos da propriedade intelectual, as próprias empresas, organizações sociais, né, não têm aquela percepção ainda como frutos, como produtos que possíveis geradores de impacto. Em uma organização ainda diferente, com destaque aqui agora para as áreas das exatas, né, para a gente ver essa diferença de percepção. Aqui o produto bibliográfico ele cai um pouquinho, mas ainda permanece bastante alto, né, com 74% de percepção, e as patentes sobem. Então a gente vê que as patentes, né, elas têm uma boa percepção. Nas visões anteriores nós temos o conjunto de todas as áreas da vida, das humanidades e das exatas, e aqui já um pouquinho mais particularizado. Então os ativos da propriedade intelectual, né, têm a percepção de possíveis geradores de impacto para 67% dos entrevistados dos que responderam o questionário nas exatas, e ainda maior na vida. Né? Nós temos essa importância enorme na biotecnologia, medicina, nas ciências da vida, então gerando produtos de impacto, e isso já percepção menor, né, para as áreas de humanidades que manifestam, né, que declaram a sua produção intelectual de outras formas. Né?
Uma outra questão que foi colocada, que é importante a gente saber, a percepção que as áreas têm, é de abrangência. Se todos os produtos devem necessariamente ter a mesma abrangência. O que se chama de abrangência? Se um produto ele tem uma percepção de benefício mais local, regional, nacional e internacional. E o que a gente percebeu é que as áreas já têm uma percepção interessante de que diferentes produtos têm uma abrangência diferente. Por que foi feita essa pergunta? Para saber se a abrangência é um indicador que pode ser utilizado para mensuração de impacto. Então, quando a gente pega, por exemplo, cultivares, a gente vê aqui que os cultivares eles já têm ali uma abrangência mais nacional, ativos de propriedade intelectual, nacional e internacional, menos local e menos regional, mas a gente vê que isso varia de produto para produto. Tá? A mesma questão com relação à carência, ou seja, quanto tempo poderia levar para que um produto tenha essa percepção de impacto, a gente percebe que isso varia de produto para produto. Alguns produtos têm uma carência menor, de até 4 anos, como por exemplo os eventos. A gente espera que um evento, a participação da pessoa, já gere um impacto mais imediato, como outros produtos, como processos, novas tecnologias, já precisem de um tempo maior para serem absorvidos. E juntamente com a carência, a duração. Uma vez chegado na sociedade, uma vez recebido, transferido para a sociedade e utilizado por ela, por quanto tempo a gente espera que esse produto cause, então, benefício, seja percebido pela sociedade como um gerador de impacto. E, novamente, a gente vê uma variedade de respostas que variam, de novo, de produto para produto. Isso é muito importante a gente ter essa percepção, porque nós precisamos combater o imediatismo. Aquela coisa que se defendeu uma tese, uma dissertação, se gerou um produto, uma saída da pós-graduação, hoje, e se espera que num curto espaço de tempo a sociedade tenha percepção do benefício daquilo que foi gerado. E a gente percebe, pela análise dos produtos técnico-tecnológicos, que isso não é verdade. E os próprios coordenadores de área, representantes, então, das diferentes áreas de avaliação, das diferentes áreas do conhecimento, têm também essa percepção. Pode levar tempo para que uma saída da pós-graduação chegue à sociedade e gere impacto. Uma outra pergunta que foi feita é para a sua área, qual então é o principal impacto gerado por ela? E, de novo, a gente tem aquela percepção acadêmica de que o impacto científico é o principal gerado pela sua área, ultrapassando o impacto social. Aqui nós temos uma boa contribuição das áreas de humanas ainda, o impacto econômico, onde a gente tem uma boa contribuição das áreas da vida e das exatas, mas ainda a gente tem a percepção acadêmica do impacto científico. Se nós classificarmos, então, essa mesma resposta, separando programas da modalidade acadêmica para programas da modalidade profissional, a gente percebe, então, uma diferença. Os programas da modalidade profissional, sim, têm a percepção de que o impacto econômico é o principal aspecto a ser trabalhado ali dentro. Para a área da vida, então, obviamente, houve um impacto na saúde, mas a gente já vê a diminuição aqui do impacto científico. Novamente, vale aqui destacar que nós não estamos aqui dizendo que não é importante se fazer ciência de qualidade. É importante, sim. Nós queremos saber quais são os demais resultados, aqueles que têm uma percepção mais direta por parte de benefício para a sociedade. Quando a gente vai para os programas acadêmicos, então, novamente, a gente tem aquela percepção do impacto científico, casando aqui com o impacto econômico. Essa questão ela foi muito intrigante, e perguntou assim, qual o percentual de programas de uma determinada área, e aqui nós estamos falando de todas as áreas, qual o percentual de programas na área que fazem, então, essa avaliação, que fazem a avaliação de impacto? Se nós somarmos a barra vermelha com a barra amarela, ou seja, a vermelha significa nenhum programa daquela área faz essa avaliação, com a minoria, ou seja, menos que 50%, somando as duas nós temos 70%. Ou seja, o sistema de pós-graduação brasileiro, em geral, não faz avaliação de impacto. Essa é mais interessante ainda. A pergunta é, se os mecanismos de autoavaliação dos programas deveriam fazer acompanhamento do planejamento de impacto. E a resposta predominante, com mais de 90% das respostas, foi que sim. Então veja que interessante,
Eu não faço, mas eu acho muito importante que se faça, né? Essa pergunta para completar esse bloco, né, é se os impactos e a relevância, então, que é aquilo que se define no momento em que se estabelece qual será a pesquisa, o que será feito por um determinado aluno, são aspectos declarados nos projetos de dissertações e teses dos programas de pós-graduação da área, e a resposta, novamente somando nenhum com poucos, chega a mais de 70%. É interessante a gente perceber que esse número é muito parecido com o número que a gente observa aqui, né? Se os programas fazem avaliação de impacto. Então, nem fazemos avaliação, nem fazemos declaração ou estudo de relevância e impacto na definição do tema, mas achamos que isso é muito importante. E esse conjunto de respostas é ótimo, porque indica que há uma disposição boa das pessoas que hoje fazem a pós-graduação, né, individualmente nos seus programas, nas suas instituições, da incorporação dessa dimensão de avaliação de impacto para a sociedade. E quem ganha com isso, obviamente, é a própria sociedade. Então, nós tivemos nessa etapa da realização do trabalho desse grupo nós tivemos a literatura nos embasando de alguma forma, muito pouco, mas nos embasando até para dizer que não existe nada feito, nada pronto, do qual a gente pudesse absorver ou fazer uma adaptação, tivemos que criar, né, com a percepção das áreas de avaliação existentes hoje no sistema. E para concluir, então, foi feita uma oficina com especialistas externos, da CAPES, né, com pessoas do CGE de Brasília, Centro de Gestão de Estudos Estratégicos da Universidade de Brasília, né, da própria CAPES, né, procurando extrair dessas pessoas, especialistas no tema de avaliação de projetos e percepção de impacto, algumas opiniões acerca do trabalho desse grupo. O que o grupo poderia fazer de diferente, se o grupo estava na direção certa para a conclusão do seu trabalho. E o que se percebeu durante essa oficina é que era necessário, então, se diferenciar o conceito de relevância do de impacto, o que o grupo já havia feito, de que é muito difícil se ter uma percepção de um número muito grande, uma amostragem muito grande, uma população muito grande de produtos do programa para se avaliar o impacto. Que o melhor, talvez, fosse trabalhar-se com uma amostragem, já que em toda pesquisa há um nível de risco, né, embutido, né, no desenvolvimento daquela pesquisa, no resultado gerado. Né. Em poucas palavras, que o programa poderia fazer uma seleção daquilo que ele julga como sendo os seus melhores produtos, aqueles que geraram impactos mais perceptíveis ou mais importantes para a sua sociedade. Que esses impactos, então, podem ser, de alguma forma, qualificados e que talvez seja mais importante qualificá-los do que quantificá-los, o que é um alívio, porque é muito difícil estabelecer uma escala numérica para se avaliar o impacto. O que seria um impacto nota 10? O que seria um impacto nota 9? Então, esse não foi o rumo tomado por esse grupo e não é o rumo que o grupo aconselha para avaliação dessa dimensão. Certo? E, ao final, recomendou-se, né, então essa comissão de especialistas recomendou-se, né, que não só o grupo fizesse propostas a respeito da avaliação, do impacto e da relevância econômica e social dos programas, mas também que induzisse, que era aquele potencial de indução que foi dito lá no início, né, que a agência CAPES tem, né, que se induzisse processos de planejamento estratégico, de autoavaliação dos programas, né, com representação da sociedade para definição, declaração da relevância da pesquisa que vai ser realizada e do possível impacto gerado por ela. Ou seja, que o impacto seja algo planejado e não casual. E desta forma, com esse conjunto de informações, o grupo conseguiu fazer uma proposta com aspectos que julga relevantes para a declaração de um impacto. E quais seriam eles? O impacto em si propõe-se que seja de uma redação livre, que o declarante ele declare de uma forma livre, dentro de um determinado número de caracteres, né, para que o texto não seja muito longo, aquilo que ele considera o impacto perceptível, extramuros, ou seja, pela sociedade, né, e passível de validação e auditoria durante o processo de avaliação de programas. Por que isso é importante? Porque a avaliação de um programa de pós-graduação, ou do conjunto de programas, ela é uma avaliação documental, né? Ela tem caráter jurídico. Né? Então, é importante para este contexto
que o impacto possa ser, sempre que possível, né, rastreado. Você fala, mas como que eu faria isso? Ora, né, pegando o exemplo da vacina, o impacto gerado pela vacina é o número de pessoas vacinadas, então não é tão difícil, né, se ter uma documentação comprobatória de quantas pessoas se utilizaram daquela vacina e foram vacinadas e, portanto, receberam, né, tiveram a percepção, né, de um benefício gerado a partir de um estudo que pode ter vindo, né, não só de uma, mas de um conjunto de dissertações, de teses, de participação de docentes, de discentes. O ano de referência ao impacto, como nós temos diferentes carências, diferentes durações, o impacto ele não precisa, né, nem pode ser declarado juntamente com o produto. Lembre-se que é necessário que o produto seja gerado, transferido para a sociedade, para depois, dentro do seu conjunto específico de carência e duração, gerar impacto, né? Então, o ano de referência do impacto, que certamente é posterior à da declaração do produto, né? Quantas vezes aquele produto pode ser considerado como gerador de impacto? E esses dois últimos campos aqui muito importantes, né? Então, o campo causalidade. O impacto que está sendo declarado para um determinado produto, aquela pesquisa, ela foi pensada nisso ou foi algo casual? Então é importante que se declare, né, para que haja uma percepção por meio dos mecanismos de autoavaliação do programa, se aquilo que foi planejado, né, se aquilo que foi previsto dentro da relevância daquela pesquisa foi atingido, ou seja, se o impacto ele não foi casual, se ele foi planejado. Você fala, e se foi casual? Tudo bem, como toda pesquisa envolve um risco, toda pesquisa também envolve situações que são nem todas, né, passíveis de programação, e isso também pode ser declarado, né? E por fim, pelo menos nessa tela, que tipo de impacto que está sendo declarado? Um impacto real, ou seja, realizado, algo que pode ser comprovado, que é documentado, ou se é um impacto potencial, né? Isso aqui é para caso um programa queira declarar um produto achando que ele pode gerar um impacto no futuro, mas que ainda não está dentro do seu período de carência e duração. Eu vou fazer um resumo aqui desta tela, né, com alguns aspectos que são mais importantes, né, como, por exemplo, se a classe do impacto, né, do impacto classe primária e classe secundária, ou seja, se a gente pode aliar um impacto econômico e cultural ou econômico e ambiental, para que haja uma avaliação se as classes, né, de impacto são condizentes com a natureza do programa. Se há vínculo com o projeto de desenvolvimento da instituição, com o planejamento de desenvolvimento institucional, ou seja, se o programa está cumprindo a sua função institucional, gerando impactos para aquela fração, né, da sociedade, para aquelas classes às quais o programa de pós-graduação está ligado, né? Qual foi o mecanismo de transferência utilizado para ele chegar na sociedade, né? E que tipo de aplicação pode ser conseguida com aquele impacto. Qual o setor beneficiado, né, do impacto dentro da Classificação Nacional de Atividades Econômicas e qual a maior abrangência territorial, se o impacto tem uma percepção local, regional, nacional ou internacional. Algumas sugestões, então, de classificação dos impactos, né, são sugestões, porque varia de área para área, varia de tipo de produto para tipo de produto. Então, uma classificação de nível de impacto, alto, médio ou baixo, né, quem são os beneficiários desse produto, se a tecnologia desenvolvida está relacionada àquilo que o programa prevê produzir, né, os impactos planejados, eles devem ser normalmente mais valorizados do que os casuais, há exceções, mas isso é de forma geral. Os reais mais bem avaliados, né, ou valorizados do que os potenciais. Informações auditáveis, como o exemplo que a gente já deu várias vezes, né, número de pessoas vacinadas é algo que pode ser auditável, né, contra uma possibilidade, contra algo que é mais etéreo, né. Impacto direto se sobrepõe aos impactos indiretos e uma quantificação comprovada no caso de impactos econômicos. O vínculo com a instituição também é algo
positivo e, via de regra, quanto maior a abrangência, melhor, né? Contudo, há casos particulares, né? Como, por exemplo, né, um produto gerado por uma universidade comunitária para uma empresa local, ele pode ter um alto impacto de pequena abrangência territorial e ser classificado como um produto de alto impacto. E, por fim, fizemos então uma sugestão de classificação dos impactos com base nas particularidades de cada área, com esse conjunto de indicadores, e partimos então para recomendações de implantação, né, do processo de declaração de impacto. E, para finalizar, recomendações do aperfeiçoamento dos processos nos programas de pós-graduação para que os impactos fossem então previstos, declarados, o seu potencial declarado nos programas e, ao final, avaliados. Dentre eles, então, citamos, né, o planejamento estratégico do programa, a sua autoavaliação e a definição de projetos de pesquisa e documentos de conclusão de curso. No tema planejamento estratégico, ele em si é um processo indutor de impactos e de relevância social do programa, deve ser alinhado ao perfil do programa, se acadêmico, se profissional, se local, se nacional, se internacional, e ao planejamento da sua instituição. Um programa de pós-graduação deve contribuir para o desenvolvimento da sua instituição, no estabelecimento de metas de curto, médio e longo prazos e os seus respectivos impactos, levando-se em conta, então, a duração e carência. Impactos devem ser considerados, então, na retroalimentação do processo de autoavaliação do programa, avaliando-se o número de produtos que contém declaração de impactos, se sua autoria envolve os discentes ou não, se o impacto é planejado ou foi algo casual, a classe do impacto, o setor beneficiado e a área, né, contra o perfil e a modalidade do programa, deve haver um casamento, né, desses aspectos, e a abrangência do impacto versus a sua área também com o perfil e modalidade do programa. Programas profissionais normalmente atendem a setores mais localizados, né, do que programas acadêmicos, embora isso não seja uma regra, serve aqui apenas como um exemplo. E, por fim, para projetos de pesquisa e documentos de conclusão de curso, dissertações, né, e teses, os processos indutores, né, que a gente poderia propor são fazer constar a perspectiva do impacto e da relevância econômico-social já na definição do tema da pesquisa, avaliar projetos face ao alinhamento e declaração do impacto com a relevância do programa e o planejamento institucional. E o que é mais importante, né, nós estamos numa era de metadados, né, da análise de bases de dados muito grandes, através de robôs que caçam palavras-chave. E se essas palavras não estiverem contidas nos resumos, né, as palavras-chave nos resumos, as keywords nos abstracts dos documentos de conclusão de curso, vai ficar muito difícil se encontrar produtos que declaram, né, o seu impacto produzido, a sua relevância pré-determinada. Então, isso aqui é um processo indutor importante, né, porque envolve aí uma nova perspectiva da redação de resumos, de títulos e de palavras-chave. Ao final, avaliar e alimentar o processo de autoavaliação do programa com uma análise dos impactos esperados, se eles foram alcançados e classificados de acordo com aquele conjunto de indicadores, se houve o envolvimento de discentes e egressos na declaração dos impactos sempre que possível, já que eles são o capital humano que depois, ao final das contas, serão transferidos para a sociedade e devem conter aquele conjunto de características salutares, né, necessárias na sua formação para serem capazes de produzir soluções contínuas, né, continuadas ao longo de sua vida na sociedade em que eles serão, pela qual eles serão absorvidos. Bom, eu agradeço a atenção de todos e espero que de uma forma um pouquinho rápida, né, embora tenha levado 1 hora, para tratar de um assunto tão complexo, tão novo ainda, principalmente se considerado o contexto da pós-graduação e da pós-graduação brasileira, possa ter dado aqui uma primeira introdução, uma palhinha sobre esse tema. Muito obrigado a todos e bom congresso!